Fala, meu queridão, canal Bad Draw na área, e nesse vídeo a gente vai ver como eu quebrei essa limitação que o Wix coloca nos planos mais básicos para a gente lidar ali com o banco de dados dele. Se você já recebeu um e-mail como esse dizendo que você excedeu o limite, tá? Saiba que recentemente o Wix mudou algumas regras acerca da quantidade de dados que você pode ter. Então deixa eu abrir a aba aqui que eu estava dando uma olhada. Essa aba aqui que são os planos do Wix. Então você pode ter 10 milhões de registros nesse plano profissional, mas note que a diferença de preço dele para o outro, que é o completo, é muito grande, que é só de 20 mil registros. Então eu recebi uma solicitação de um cliente e ele precisava, ao chegar a 49 mil registros, continuar usando o Wix e não passar a pagar R$ 340 por mês, porque no projeto dele não era viável. E pode ser que no seu caso também não seja viável. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é a nossa estratégia. Tá? Em tempos de inteligência artificial, eu acho que ficar dando códigos para vocês não faz mais sentido, né? Acho que isso é passado. Eu botava lá no meu Drive, vocês iam lá e pegavam um código. Então a gente não vai mais fazer assim. Então eu fiz um briefing com o ChatGPT, elaborei um plano de ação, tinham duas vertentes, mas a vertente que deu certo. Criei um projeto no Supabase, tá? Que é um banco de dados que tem a versão gratuita dele, bastante legal. Tá aqui o meu projeto e tá aqui, né, esse projeto aqui. Tipo, eu vi que dava para usar mais ou menos quase 500 mil de registros aqui no gratuito. Então tá muito tranquilo assim para usar. Aqui em database eu acho que dá para ver isso, tables, enfim. Mas isso não vem nem ao caso, né? Eu tô te dizendo aqui, tem como ver aqui em algum lugar, mas isso não vem nem ao caso. Mas é mais ou menos muito mais do que o Wix permitiria, tá? E de maneira gratuita. E o que que você precisa fazer no Wix, né? Você precisa vir aqui, né, como eu fiz, e criar um adaptador. A gente tem aqui um supabase.jsw, como eu te disse, não faz muito sentido eu te passar aqui o código, mas o ChatGPT hoje faz isso. E aí foi criado, olha, tá vendo? Uma maneira de substituir todas as funções que acessam bancos de dados no Wix. A gente agora usa funções que acessam bancos de dados no Supabase. Então, esse arquivo aqui, ele passa a ser um adaptador, quer dizer, uma interface entre o Wix e o Supabase, e a gente usa o Supabase como fonte de dados. Ah, fica mais lento? Não. Tá? Uma velocidade de rede, o Wix também usaria velocidade de rede, não fica mais lento. A gente tem um tamanho que chega a ser aí 8 a 10 vezes maior, para não dizer, em alguns casos um pouco mais. No meu caso do banco de dados era muito específico. Então, o que que tem que ser feito? Um adaptador que converse com o Supabase, passando informações como a tabela, por exemplo. Tá? Tem dados aqui que são dados sensíveis e eu vou estar travando no vídeo, né? E, enfim... E aí a gente conversa com essa tabela que está aqui. Se você ver, ó, Table Editor, você vai ver que a gente tem uma tabela baseada em Postgre. Deixa eu tirar aqui, ó, esse filtro. Você vai ver que a tabela está aqui, né? Eu poderia criar mais tabelas, ó, New Table, tá vendo? E fazer todos os meus dados virem para cá. E nesse projeto em específico, eu tive também um outro trabalho que foi migrar os dados do Wix de lá para cá. Tá? Então o que eu estou te passando aqui é qual é a estratégia para você fugir dessa limitação de base do Wix. Criar um banco no Supabase, criar um adaptador do Wix e fazer com que as suas funções, eu vou te mostrar uma função aqui, ó, ela vê que eu comentei as que usavam o Wix, ó, e aí ela passa a usar, por exemplo, a função find, que chama a tabela que está lá. E aí a gente passa a encontrar registro como seria, né, o wixdata.aggregate. Né? Então eu fiz uma conversão usando ali o adaptador. Então tá aí a minha ideia.
né? Se você já precisou disso, né? Ou se vai precisar, esse é o caminho que você vai seguir, essa é a arquitetura que você vai propor, por exemplo, para um chat GPT te ajudar, um DeepSeek, né? E você vai chegar a essa solução aí. E se não chegar, é só me contatar aí que eu posso estar fazendo esse trabalho para você, tá bom? Fica com Deus, grande abraço e obrigado por ter assistido mais esse vídeo aqui do canal Bad Draw.